Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para começar, deixa teu like no vídeo, compartilha com outros curiosos e te inscreve no canal. Ajuda o canal a crescer. Dessa vez eu vou falar sobre um fenômeno que vem sendo mostrado em muitas manchetes este ano, que é o El Niño. O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico. Não se trata de uma tempestade passageira, mas de uma alteração profunda no sistema oceânico e atmosférico. Esse aquecimento muda os padrões globais de ventos, chuvas e temperaturas. O nome foi dado no século XIX por pescadores sul-americanos, pois esse evento atingia o seu ápice próximo do período natalino. E daí o nome El Niño, em referência ao menino Jesus. Em condições normais, os ventos alísios sopram de leste para oeste, empurrando a água quente da superfície do Pacífico em direção à Ásia e Oceania. Com esse deslocamento de massa quente, ocorre a ressurgência de águas frias no litoral da América do Sul. São águas que vêm da parte mais profunda, frias e ricas em nutrientes. E esse processo natural mantém o equilíbrio do clima e garante uma abundância de vida marinha na costa do Pacífico Sul. O El Niño surge justamente quando esses ventos alísios perdem força ou invertem a sua direção. Sem a pressão dos ventos para mover as águas quentes ao oeste, o calor se acumula na parte central e leste do Pacífico, perto da América do Sul. Essa mudança na temperatura da água altera a evaporação, deslocando a formação de nuvens e de tempestades para regiões onde normalmente não choveria. Com a alteração na temperatura do oceano, a atmosfera reage imediatamente. O imenso calor liberado pela água aquecida modifica o comportamento das correntes de ar de alta altitude, conhecidas como correntes de jato. Essa mudança na circulação do ar redistribui a umidade pelo mundo, gerando o efeito dominó, que causa secas severas em certos locais e tempestades intensas em áreas que
costumam ser secas. Esse fenômeno não acontece todos os anos, seguindo um ciclo irregular que varia entre 2 e 7 anos, durando em média de 9 a 12 meses. A força do evento também varia bastante a cada ciclo. As edições classificadas como Super El Niño, que tem a previsão de ocorrer esse ano, as consequências são devastadoras para a agricultura e os ecossistemas globais, mostrando como a conexão entre oceano e atmosfera afeta o planeta inteiro. Cento e 124 batimentos cardíacos por minuto. Na América do Sul, o aquecimento do Pacífico pelo El Niño interrompe o processo de ressurgência das águas frias. E a falta de nutrientes causa um colapso imediato na pesca nas costas do Peru e do Equador. Ao mesmo tempo, chuvas torrenciais atingem a faixa costeira do Pacífico Sul, provocando grandes enchentes, deslizamentos de terra e destruição de infraestruturas rurais e urbanas, além de isolar diversas comunidades em regiões vulneráveis. No Brasil, o El Niño atua de maneiras opostas conforme a região. No norte e no nordeste, o fenômeno bloqueia a formação de nuvens, provocando secas severas e prolongadas. Na Amazônia, o baixo nível dos rios dificulta a navegação e aumenta o risco de incêndios florestais. No Nordeste, o estresse hídrico da região do semiárido prejudica diretamente o abastecimento de água e a produção agrícola familiar em vários estados. Já a região sul do Brasil vive um cenário inverso. O El Niño facilita a passagem de frentes frias e intensifica tempestades com volumes de chuva muito acima da média. Isso provoca graves enchentes, alagamentos e perdas nas lavouras. No Sudeste e Centro-Oeste, os efeitos variam mais, mas geralmente provocam um aumento significativo nas temperaturas médias e criam períodos de chuvas
bastante irregulares ao longo do verão. Na América do Norte, os impactos também são bem marcantes. O sul dos Estados Unidos e o norte do México registram invernos mais frios e chuvosos, com excesso de precipitação de chuvas. Em contrapartida, o norte do território norte-americano e o Canadá enfrentam invernos atipicamente mais quentes e secos. Essas alterações na frequência das tempestades alteram o consumo de energia para aquecimento e impacta a logística de transportes. A combinação de secas extremas em algumas zonas e tempestades intensas em outras faz o continente americano registrar um salto nos desastres naturais. Países com forte base agrícola sofrem com perdas de safras consecutivas, enquanto grandes centros urbanos enfrentam gastos com reconstrução após enchentes e incêndios de grandes proporções. A resiliência das cidades e do campo é colocada à prova nesses períodos, principalmente no Super El Niño. – 128 batimentos cardíacos por minuto. Do outro lado do oceano, a Austrália é uma das mais afetadas pela fase quente do fenômeno El Niño. Como a água aquecida se desloca para o leste, o país perde a umidade responsável pelas chuvas normais. O resultado é um cenário de secas profundas, ondas de calor escaldante e um salto nos incêndios florestais, que queimam grandes extensões de vegetação e ameaçam comunidades e a fauna local. Países como Indonésia, Filipinas e Tailândia enfrentam um quadro de estiagem severa durante o El Niño. A falta de chuva prejudica cultivos essenciais para a região, especialmente a produção de arroz, que exige muita água. As secas prolongadas também provocam graves incêndios em florestas tropicais e turfeiras, gerando nuvens tóxicas de fumaça que afetam a saúde de milhões de pessoas em
muitos países. Na Índia, o El Niño enfraquece o regime de monções, que são os ventos sazonais que trazem as chuvas vitais para o subcontinente. A redução do volume de precipitação prejudica a produção agrícola nacional, reduz o nível dos reservatórios de água e afeta fortemente a economia do país, que depende diretamente do trabalho no campo para garantir a renda de boa parte de sua população. No continente africano, os impactos dividem-se claramente entre regiões. Na África Oriental, em países como o Quênia, o fenômeno costuma trazer chuvas intensas e inundações devastadoras. Já a África Austral enfrenta o oposto: secas graves que reduzem a colheita de grãos e geram graves crises de segurança alimentar, deixando milhões de pessoas dependentes de ajuda humanitária internacional para superar o período de escassez. Os efeitos distribuídos por esses continentes provam a dimensão global do El Niño. A mudança de temperatura na água do Pacífico desorganiza a produção de alimentos no sul da Ásia, espalha incêndios pela Austrália e gera escassez de água na África. Isso deixa claro que todos os ecossistemas do planeta estão conectados e que um evento em determinado nicho pode alterar o equilíbrio de toda a vida na Terra. – 128 batimentos cardíacos por minuto. A desorganização do clima afeta a oferta de alimentos no mercado global. A queda na colheita de culturas estratégicas, como arroz, milho, soja e açúcar, reduz a oferta internacional. Como consequência direta, os preços desses insumos sobem, alimentando inflação e o risco de escassez em nações vulneráveis. A segurança alimentar mundial torna-se uma das áreas
mais sensíveis durante o desenvolvimento do fenômeno El Niño. Este fenômeno, o El Niño, traz sérios impactos para a saúde pública global. O calor elevado e as alterações no regime de chuvas criam condições ideais para a proliferação de insetos vetores de doenças, resultando em surtos de dengue e malária. Nas regiões atingidas pela seca, a falta de água potável obriga o uso de fontes impróprias, elevando os casos de doenças diarreicas e infecções graves entre as populações mais vulneráveis. Sob a água, o aquecimento das correntes causa o branqueamento em massa de recifes de corais no mundo inteiro. Como os corais servem de abrigo para grande parte de espécies marinhas, o colapso afeta toda a cadeia alimentar dos oceanos. A quantidade de peixes diminui drasticamente, prejudicando os ecossistemas marinhos e afetando diretamente a renda e o sustento de milhões de pessoas que dependem da pesca. A relação entre o El Niño e o aquecimento global é direta e preocupante. O El Niño é um processo natural, mas a alta na temperatura global torna esses eventos mais frequentes e intensos. Ao mesmo tempo, durante o fenômeno, o oceano libera imensas quantidades de calor retido para a atmosfera, fazendo com que os anos sob o efeito do El Niño batam recordes históricos de temperaturas médias de todo o planeta. O acompanhamento científico constante é a melhor defesa contra esses impactos. Satélites, boias oceânicas e supercomputadores permitem prever a chegada do El Niño com meses de antecedência. Essa margem de tempo dá aos governos e setores produtivos a chance de aplicar medidas de prevenção, planejar a gestão da água e reforçar a defesa civil, reduzindo perdas financeiras e salvando vidas humanas antes dos impactos do fenômeno. Cento e 128 batimentos cardíacos por minuto.
O El Niño integra um ciclo maior, conhecido como El Niño Oscilação Sul, que se alterna entre fases quentes, neutras e frias. Quando o El Niño encerra o seu ciclo, as águas do Pacífico costumam esfriar além do normal, dando lugar à laninha. Esse fenômeno inverso traz padrões opostos de chuvas e secas pelo globo, demonstrando então a dinâmica constante e a oscilação permanente do sistema climático terrestre. Entender o El Niño ajuda a compreender a complexidade do nosso planeta. Ele não é apenas um evento isolado na atmosfera, mas uma força que conecta oceanos, clima, produção de alimentos e economia global. Mitigar os seus impactos exige cooperação entre as nações, investimento contínuo em ciência e capacidade rápida de adaptação para garantir a proteção das infraestruturas essenciais e das populações mais expostas ao evento. Com as mudanças climáticas em ritmo acelerado, a prevenção deixa de ser uma escolha e vira prioridade absoluta. Proteger áreas naturais, administrar os recursos hídricos com responsabilidade e construir infraestruturas resistentes são pilares indispensáveis para diminuir os danos causados por eventos extremos como o El Niño. A ação antecipada e planejada é o único caminho eficiente para reduzir as vulnerabilidades das cidades e da agricultura. A expansão da pesquisa científica e a comunicação clara com a população são essenciais para lidar com as transformações na Terra. Quanto melhor entendermos os mecanismos do clima, mais aptos a gente vai estar para desenvolver respostas eficientes, garantir a segurança das próximas gerações e criar formas sustentáveis de convivência com as forças naturais que moldam as condições de vida do nosso planeta. Compreender o fenômeno El Niño mostra como o clima global está interconectado. Estudar as forças da Terra é o primeiro passo para a gente se adaptar com inteligência aos desafios que aparecem para a gente hoje e talvez prever alguns no futuro. Essa era a curiosidade que eu queria compartilhar hoje, esse fenômeno El Niño que afeta praticamente todo o globo. E se tu gostou, não te esquece de deixar o teu like e compartilhar com outras pessoas.
E comenta aí se tu já conhecia as particularidades deste fenômeno. Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.